Começa agora mais um episódio do programa Casos e Causos. Eu sou a Bruna Silfer e hoje estamos aqui no estúdio para relembrar uma reportagem que fizemos sobre o caso Zezé Rosa. Isso mesmo, também vamos fazer uma entrevista com 3 estudantes que fizeram uma minuciosa pesquisa sobre o caso Noca, que foi tema do primeiro episódio do Casos e Causos. Mas agora, confiram a história de Zezé Rosa. Em 1957, no Brasil, Pelé estreava na seleção brasileira. A bossa nova dava seus primeiros passos e Brasília começava a ser construída. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Desde 1957, passaram-se 63 anos. 63 anos também que ocorreu um crime que chocou São Sebastião do Paraíso. A morte de Zezé Rosa, um menino que foi brutalmente assassinado. Hoje vamos desvendar detalhes do crime com Wilson Varela, que estava nesse mesmo local quando recebeu a notícia do crime. Eu estava nesse mesmo local, eu e um amigo, Márcio Lauria, até um pouco mais novo do que eu. E quando veio aqui da minha direita, aqui pela Delfim Moreira, o Sidney, que era que foi o assassino, né, me abordou e dizendo assim, ele tinha um problema de voz, ele tinha problema de traqueostomia, ele usava um lenço. Ele me falou assim, o Taital matou o menino lá. Ele tinha uma voz mais ou menos nessa entonação. Aonde, Ney? Chamei. Onde, Ney? Lá embaixo, lá na mina. Então era lá na mina. Eu e o Márcio, escutando aquele, nos dirigimos para lá rapidamente. E enquanto o Sidney subiu aqui pela Tenente José Albino, foi até a cadeia pública, que à frente era aqui pela Salizado, essa região aqui, bem em frente à minha residência mesmo. Este local em ruínas já foi a cadeia de São Sebastião do Paraíso, o primeiro local em que o assassino de Zezé Rosa esteve após o crime. E como foi isso, Varela? Ele já chegou aqui para denunciar. Exatamente. Quando ele me abordou lá e contou que o doidão, segundo ele, tinha matado o menino, ele já subiu por aqui onde nós estamos, foi até a porta principal da cadeia para denunciar. Nesse instante, eu não esperei ele vir na cadeia. Eu e meu amigo já fomos lá no local para ver o que tinha acontecido. Até aí, então, eu sabia que, segundo ele, era um doidão, né? Foi até uma audácia minha indo sozinho no local lá. Tinha acabado de acontecer o crime. Da antiga cadeia, eu e o Wilson Varela nos dirigimos para o local do crime, que é bem próximo à casa dele também. O homem mostra a antiga chácara do pai, que foi cenário de muitas brincadeiras da infância, e aponta o trajeto que devemos seguir para chegar ao cenário do assassinato. Agora nós vamos fazer o mesmo caminho que o Wilson Varela fez naquele fatídico dia. A trilha é estreita. Caminhamos por cerca de 5 minutos até o primeiro lugar em que o Wilson e o amigo pararam. Exatamente neste local funcionava uma mina, onde a população paraisense da época pegava água, era costume da época. E o que você sente ao chegar e revisitar esse local novamente, Varela? Eu sinto um aperto no coração, porque não que eu tenha vivido, mas eu fui testemunha ocular, então dessa parte. Eu acompanhei, eu fui o primeiro a encontrar o corpo dele, morto. Então, eu chegando com o amigo Márcio, nós tomamos a direção. O Márcio seguiu por essa estrada, que era o leito da estrada de ferro, e eu tomei esse caminho aqui, no meio daquelas árvores ali. Eu costumava brincar por aí, eu conhecia isso aí na palma da minha mão, né? Então o Márcio foi por lá e nós nos encontramos. Eu, na verdade, encontrei o menino primeiro. Depois o Márcio chegou do outro lado também
viu o menino morto lá no meio desses Angélica do Brejo, tá? Que é um lírio de Brejo. No dia do assassinato, a mãe de Sidney pediu para que ele e Zezé fossem até a mina buscar água para o Hotel Cossini, onde ela trabalhava. Não era a primeira vez que eles saíam juntos. Os dois trabalhavam como engraxate na Praça da Matriz. Dr. Luiz Ferreira Calafiore, importante figura paraizense, os viu naquele dia. Ele tinha ido até lá fotografar a mina. Quando eu estava voltando, eu vi o Zezé Rosa. Eu conhecia, e o Sidney também conhecia, que era colega dele lá do chalé de engraxataria do senhor Eduardo Moura. Os dois iam brincando na linha do trem. O Zezé Rosa, ele tinha mais ou menos, quando me falha a memória, 11 para 12 anos. O Sidney já tinha os seus 18, 19 anos. O Sidney era um cara meio esquisito, ele sofria de faculdades mentais. Então, mas ele era engraxate. Bom, eles iam indo para lá e eu já vinha de volta e tirei as fotografias e vi aqueles dois brincando. Eu falei, o Sidney é um cara meio esquisito, mas não maliciei, tá? E voltei para o meu trabalho. Isso, 23 de agosto de 1957. Aí, lá para as 4h30, quase 5 horas, aquele alvoroço na cidade. Mataram o Zezé Rosa. Algum tempo depois, Varela e o amigo chegavam na mina e se deparavam com algo assustador. Eu vi umas pedras sujas de sangue, certo? Mas ali na frente, por ali assim, ó. Então, uma pedra suja de sangue e o Márcio, então, foi acompanhando isso. Eu não sei por que razão, eu resolvi por dentro. Então fui para lá, porque aqui ela faz uma curva, a estrada de ferro. Eu cortei aqui, achei que... Não sei o que me sugeriu que ele poderia estar lá nesse brejo, desse outro lado. Eu tomei esse caminho. Que era para ser uma simples ida de amigos até a mina, terminou de forma terrível. Sidney tentou estuprar o menino, que resistiu e o deixou furioso. E quando o assassino passou por Varela e por seu amigo em direção à cadeia, planejava se safar, mas foi pressionado pela polícia e assumiu o crime. Ele confessou que foi ele estuprou e matou o Zezé Rosa. Isso eu fui, para mim, eu sempre pensei, fui a última pessoa que viu o Zezé Rosa vivo, fui eu. Mais tarde, naquele dia, Varela e o amigo encontravam o corpo do menino, jogado em um brejo próximo à mina e à linha do trem. Ele estava jogado no meio, então, e meio encolhido, segurando com as duas mãos uma estaca que o assassino fez e bateu no pé dele. A pedra estava lá de lado. Uma pedra maior que ele usou para enfincar. Então, como ele estava segurando a estaca, eu imagino que até então ele não estava morto ainda. Apesar de ser atingido por pedradas na nuca, aquele tudo, eu acho que ele veio arrastado dali da linha para cá, e ele jogou esse brejo e enfincou a estaca no coração dele. Os meninos, que eram um pouco mais velhos que Zezé, ficaram com medo e foram embora rapidamente do local. Chegando mais ou menos à altura, depois um pouquinho daquela descida que nós fizemos no fundo da chácara lá, que era do meu pai, nós já encontramos a polícia e ele que veio mostrar o caminho. Eu expliquei para a polícia onde que estava, tal, assim, meio mal conversado, assustado, e voltei para casa, fiquei esperando, depois eles passaram de volta. Logo em seguida ele foi na delegacia, voltou com os policiais e confessou que foi ele mesmo que matou. Depois disto, o que aconteceu? Aí a cidade fica em aquele alvoroço, mataram o Zezé Rosa, um menino inocente. O Sidney foi preso, ele ficou, ele não foi a júri porque foi declarado incapaz. Então ele ficava na delegacia, morando lá, e numa cela, e ele, depois de alguns anos, 4 ou 5 anos, ele foi para Barbacena, como outros presos naquele tempo, tinha o sanatório de Barbacena, e nunca mais voltou.
A população paraisense estava traumatizada. Era preciso fazer algo em memória do jovem. E os jornalistas, o João Bormoura, o Aníbal de Cruciano Borges e a Açãozinha, no jornal Cruzeiro do Sul, fizeram a campanha para a construção da Capela José Rosa. A partir disso, as pessoas passaram a fazer preces em nome do menino. O próprio Wilson Varela, em companhia de um amigo, voltou ao local da morte de Zezé para fazer orações para que passasse na faculdade. Acabamos de fazer a nossa oração, fomos para debaixo da árvore, estávamos conversando. O meu amigo olha para cima, diz ele, estar vendo o Zezé Rosa sentado no lugar da árvore. Tá? Eu não afirmo, esse meu amigo está vivo até hoje, tá? A gente pode recordar, ele vai lembrar desse episódio, aí sim nós saímos correndo já bem assustados, tá? Não com medo, mas dentro daquele flagrante. Estamos em frente à lápide com a capela de Zezé Rosa. E Varela, como que começou essa relação de Zezé Rosa com os milagres? Olha, nós tínhamos um programa, nessa época eu trabalhava na Rádio Difusora Paraisense, e à tarde, às 6 horas da tarde, o Dr. Luiz Ferreira apresentava um programa que era a Oração da Ave Maria, tá? Então, nessa época, o pessoal começou a enviar, então, oferecer ao Zezé Rosa a oração por uma graça alcançada. Eram dezenas de pedidos e de pessoas que já haviam alcançado essa graça. Então a capelinha lá está, o povo ajudou e, sabe, um inocente que foi morto dessa forma brutal. E eu mesmo não gosto de olhar a fotografia. Que eu me emociono. Essa fotografia está lá, na Capela José Rosa. Então, são muitas pessoas que concedem graça de Deus através da alma bendita, da alma inocente do José Rosa. Até hoje você vê vestígios aí de pessoas que vêm agradecer a ele por ter alcançado essa graça. Assim ele passou ter tido por nós paraisenses principalmente como um menino santo, milagroso. Esta foi a história de Zezé Rosa, um menino paraisense que teve a juventude interrompida de forma brutal, mas que se tornou sinônimo de milagre. Realmente emocionante a história de Zezé Rosa. Quando transmitimos esta reportagem, muitas pessoas nos cobraram quanto à famosa foto em que Zezé Rosa aparece depois em forma de espírito ao lado da mãe dele. Isso mesmo, essa foto que vocês estão vendo na tela foi tirada na capela mortuária de Zezé Rosa, anos depois da morte dele. E ele realmente aparece em uma época em que não existiam montagens nem nada, e muita gente se surpreende até hoje. Muito legal essa curiosidade, né? Bem, agora vamos falar com a Mariana, com a Maria Eduarda e com a Isabela. Olá meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem, e vocês fizeram um trabalho escolar, né, para a Olimpíada de História, é isso mesmo? Isso, para a Olimpíada de História promovida pela Unicamp. Sobre quem, gente? A Noca, que foi a nossa primeira personagem aqui do Casos e Causos. E por que essa escolha? Então, uma das etapas da Olimpíada de História, ela sugeria que nós escolhêssemos um personagem aqui da cidade que não era muito conhecido e que de certa forma era um excluído da história, que era o tema da Olimpíada do ano passado. E pesquisando, conversando com professores, a nossa ex-professora de língua portuguesa, a Luciene,
ela sugeriu, né, ela contou um pouquinho pra gente do caso da Noca, né, até então nós não conhecíamos o caso da Noca, e nós começamos a pesquisar livros, perguntando pra quem conhecia a história, e nós achamos a história muito interessante e por isso nós acabamos escolhendo a história da Noca. Que legal, e realmente é uma história que marca, né? Não tem como não se emocionar, um caso de feminicídio que até hoje se repete. E como foi esse processo de pesquisa? Assim, logo depois, como a Mari disse, que a gente perguntou para nossa professora, começamos a juntar informações com mais professores e com o professor que estava ajudando a gente, o Thiago Pavanelli. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago Pavanelli e sou professor de História do Colégio Galileu e eu fui orientador das meninas, da Isa, da Duda e da Mari, na Olimpíada de História, né? Falar um pouquinho para vocês sobre a Olimpíada, né? A Olimpíada de História, ela é, na verdade, uma Olimpíada de História do Brasil, é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, e ela é realizada pela Unicamp, a Universidade de Campinas, aonde participam equipes do Brasil inteiro. São muitas equipes, em torno aí, todo ano, em torno de 17 mil equipes do Brasil inteiro que participam dessa Olimpíada. Essa Olimpíada, o interessante dela é que ela tem como foco, né, como objetivo, os alunos entenderem como que é o papel de um historiador numa pesquisa histórica, né? Qual que é a função de um historiador, como um historiador vai analisar alguns documentos, porque é dessa forma que os alunos vão trabalhando ao longo da Olimpíada, né? Ao longo das fases, né? Então, isso acaba sendo muito interessante, porque o aluno ele vai ter uma visão de como a história ela é construída, né? Como o historiador trabalha para produzir a história a partir dos documentos, né? Então, não é só o conhecimento histórico que vai exigir do aluno, e sim a capacidade do aluno de interpretar um documento, de analisar um documento. Então, por isso ela é bem interessante. Ela, como eu disse, né, ela é basicamente quase que toda realizada de forma online. São 6 fases online e depois a fase final, que é a fase presencial, né? E cada uma dessas 6 fases online, elas são eliminatórias, né? Então, vão reduzindo o número de equipes. E na última fase online, que é a 6ª fase, as equipes que sobram, em torno de 300 equipes, têm que elaborar um projeto, né? E esse projeto é um projeto grandioso, que dá muito trabalho, mas os alunos sempre fazem com muita dedicação, tá? E foi por conta desse projeto final que as meninas tiveram que fazer o trabalho sobre a Noca, né? O ano que elas participaram, o tema da Olimpíada era os excluídos da história, justamente para o aluno ter aquela percepção de que a história não é apenas feita a partir dos grandes acontecimentos, dos grandes feitos, né? História está relacionada a tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nós somos seres históricos, todos nós somos seres históricos. Então, a história não serve para analisar só os políticos, só os reis, só os vencedores, né? E nesse ano que elas participaram, o tema era esse, os excluídos da história. E o projeto final, os alunos teriam que trabalhar com algum personagem local que eles achavam que merecia, né, ter, digamos assim, a sua história contada, né? Ter um personagem aí que teve um papel de destaque e que merecia ter a sua história contada para outras pessoas também conhecerem um pouco mais sobre a sua história. E foi por conta disso que as meninas escolheram estudar, analisar um pouco mais sobre a Noca. Era um personagem que eu não conhecia, né, porque eu não sou de São Sebastião do Paraíso, eu sou de Ribeirão Preto, então eu não conhecia a história da Noca, e elas que se interessaram por esse personagem, elas que foram atrás, né, foi um trabalho feito quase que exclusivamente por elas. O meu papel foi apenas ali de ir orientando elas, de ir corrigindo algumas coisas, mas foi uma pesquisa feita basicamente por elas. Elas foram atrás dos documentos, inclusive encontraram até o atestado de óbito da Noca. Então, elas fizeram, de fato, toda a pesquisa histórica sobre esse personagem aí na cidade de São Sebastião do Paraíso, né? Então, essa que é a grande função da Olimpíada. Não é apenas chegar lá onde elas chegaram, né? Então, até a final da fase online, né?
não foram premiadas, né, com nenhuma medalha, mas para elas terem chegado aonde elas chegaram e fazer essa pesquisa, isso já foi o grande feito, isso já é algo que merece muito destaque, isso que elas fizeram nessa pesquisa sobre a Noca, coisa que eu também não conhecia e que pude conhecer um pouco mais. Então, é isso. Eu espero que outras escolas incentivem os seus alunos a participar sempre das Olimpíadas, principalmente aí no caso da Olimpíada de História. Tá bom? Um grande beijo a todos e até mais. Aí a gente foi na igreja para tentar, querendo ou não, sentir um pouco como é estar na pele dela, né? E também fomos até bibliotecas públicas e sempre procurando saber pessoas que conheciam bastante da história para tentar entender direitinho e a fundo como é que foi a vida dela. Vocês chegaram a conversar com pessoas que conheceram a Noca? Com pessoas não, mas que conheceram a Noca não. Mas a gente conseguiu muitas informações até de pessoas que estavam naquela história. Que legal, que legal. E nesse processo vocês descobriram documentos e tudo mais, né? Como esse que está na sua mão, não é mesmo? A gente achou essa certidão de óbito dela, né? Porque a gente descobriu que podia encontrar a certidão, né, no cartório, se não me engano, né? Aí a gente falou, vamos ver, né, pra ver que informações você tem e tudo mais. E qual o ensinamento que isso trouxe a vocês? Então, a história da Noca é um caso, assim, chocante, né? E a maioria da população paraisense não conhece a história da Noca. Se você pergunta, quase ninguém conhece. E também, né, para as pessoas conhecerem a história da Noca, que é tão apagada atualmente, né? Sem dúvidas. É preciso falar sobre para que não se repita. Porque a história acontece pela primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. E com isso tudo a gente pensa, né? Qual é a importância de valorizar a história local? Como a gente viu, tipo, na história da Noca, você tinha muitas coisas que acontecem no mundo inteiro e que às vezes a gente acha que está muito distante da gente, que não vai acontecer perto da gente. E eu acho que por isso é muito importante a gente valorizar a história local e as coisas que acontecem em volta, principalmente com essas questões de luta por direitos e tudo mais, né? Pra gente identificar o que tá em volta. Sem dúvidas. E pra gente aprender a valorizar a nossa própria cultura, saber que o lugar que a gente veio tem uma história muito interessante, mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina, né? Inclusive a Mari entrou em contato comigo pelo Instagram e falou da pesquisa. Eu falei, que máximo! Meninas tão jovens pesquisando sobre isso, né? Eu fiquei muito feliz. E eu agradeço a presença de vocês hoje. Tudo que vocês tiverem de novidade, tragam, porque a gente gosta disso. Conhecimento, cultura. A gente que agradece. A gente agradece. E este foi o Casos e Causas de hoje. Caso você tenha alguma sugestão, ligue para a TV Sudoeste ou entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima!